Peço que os irmãos abram a escritura em Apocalipse, capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15. Versículo 5 em diante. Depois, no capítulo 16, do 1 até o versículo 11. Então, Apocalipse 15, versículo 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Amém. Até aqui. Podem se assentar todos. Então, aqui em Apocalipse 15, versículo 5 em diante, é dito assim: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. Essa expressão tabernáculo do testemunho, né, ela aparece lá na lei de Moisés, né, como uma das formas de dar nome ao tabernáculo. Ele é chamado, se não me engano, em Levítico, de tabernáculo do testemunho. E por que tabernáculo do testemunho? Porque o que quer esse testemunho? O testemunho, principalmente, fazia referência às tábuas da lei, dos 10 mandamentos, né, que estavam dentro da arca de Deus. Então, por exemplo, né, o propiciatório, né, as tábuas estavam dentro da arca. Né? O propiciatório era a tampa da arca.
Então, quando era aspergido sobre o propiciatório, dizia assim, sobre o propiciatório que estava sobre o testemunho. Ou seja, porque ela estava tampando a arca e dentro da arca estava, né, a lei de Moisés, né, no sentido da lei condensada nos 10 mandamentos, né, que haviam sido, né, dadas, né, faladas pelo próprio Deus, né, Deus lá no Sinai, aquilo que o povo ouviu de Deus, a voz audível de Deus lá no Monte Sinai foram os 10 mandamentos. Então esse foi aquilo que o povo todo ouviu da boca do próprio Deus. Todos eles tiveram essa experiência de ouvir audivelmente a voz do Senhor e ele falando os 10 mandamentos. Depois, ele próprio escreve com seu dedo nas tábuas de pedra os 10 mandamentos. E esses então são colocados, né? Lógico, Moisés, os primeiros ele quebra, né? Mas posteriormente as segundas tábuas, elas são colocadas dentro da arca. Depois a vara de Arão também é dito, né? Quando ela floresce, ela é colocada diante do testemunho. Então esse testemunho é especialmente então a lei de Deus, né, que estava ali na arca, né, que aponta para o quê? Para o padrão de justiça, de santidade, né, esse padrão moral que tem a sua base no caráter de Deus. Então aqui nós vemos esse tabernáculo, né, o tabernáculo do testemunho, que foi aberto no céu. Este tabernáculo aqui que é, de fato, o verdadeiro tabernáculo, né, sobre o qual, né, foi baseado aquele que foi feito aqui na terra. Quando Moisés, né, dá ordem ali para que seja feito, né, aquele tabernáculo terreno, ele foi feito conforme o modelo que foi visto nos céus. Ou seja, o original, o padrão, né, ele já estava estabelecido nos céus. E é deste aqui que nós estamos falando. Nós estamos lendo sobre esse tabernáculo que já havia no tempo de Moisés. No tempo de Moisés, este tabernáculo aqui, que não foram mãos humanas que edificaram, já estava estabelecido. Tabernáculo que o próprio Senhor fez para si. E ele é chamado aqui então e dito que ele foi aberto, né? Olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho foi aberto no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Então foi aberto para o quê? Para que saíssem esses 7 anjos. Então João vê esses 7 anjos saindo. Ele vê as vestes, né, diz ali que vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. Isso lembra aqui, né, a veste sacerdotal. Não que a veste de sacerdotes era exatamente assim, tá? Mas ela faz uma certa menção, né? Ou seja, esses anjos aqui eles estão oficiando, né, como que sacerdotes. O que eles estão carregando? Olha só, logo na sequência, né? E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Então eles estão ali, são 7 anjos que estão oficiando como 7 sacerdotes, com taças de ouro nas suas mãos. Essas taças contêm a ira de Deus e que serão derramadas sobre a terra. E o que isso aponta para o quê? Nós tínhamos na lei de Moisés a instituição de vários tipos de ofertas, sacrifícios, né? E uma delas era a libação. O que era a libação? A libação era uma oferta de líquidos. Então, para isso que haviam tigelas ou taças, né, para que se oferecessem libações. Essas libações poderiam ser de bebidas, mas também essa libação ela poderia ser do próprio sangue, né, daqueles animais que eram mortos e trazidos até o tabernáculo. Então, por exemplo, ao pé do altar de holocaustos, né, o sangue daqueles animais que eram trazidos até o tabernáculo, o sangue deles era juntado em bacias, né, em tigelas assim, e posteriormente eles eram derramados ao pé do altar. Por que eles eram derramados? Eram derramados como uma libação. O próprio Paulo fala, né, que ele já estava pronto para ser oferecido como uma libação. Quando ele fala isso, quando ele fala usa essa expressão para se referir a si mesmo, né, ele ser oferecido em libação, ele estava fazendo referência ao quê? Ao fato de ele ser morto e derramar o seu sangue para a glória do Senhor. Ele, como um mártir, sendo morto, o seu sangue seria derramado e tudo, tanto na sua vida como na sua morte, estaria adorando, glorificando o Senhor.
O seu sangue derramado, ele compara com uma oferta de libação, que era uma oferta de líquido oferecida ao Senhor. E aqui então esses anjos, né, estarão aqui oficiando perante o Senhor e derramando as libações sobre a terra. É dito, né, que os céus é o trono de Deus, a terra é o estrado dos seus pés. Então sobre a terra serão derramadas essas libações. Só que são libações que elas são a própria, contém nelas, né? Não é sangue, não é nada além da própria ira de Deus. Essa ira de Deus, meus irmãos, ela vem em resposta às orações dos santos. Porque percebam que, olha só, quem dá essas taças, né, aos 7 anjos? São os 4 animais. Diz assim, ó, um dos 4 animais, versículo 7, deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Só que nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 5 de Apocalipse, e no versículo 8 em diante, diz assim: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Aqui o termo salvas de ouro é exatamente a mesma expressão em grego, tá? A mesma palavra grega que nós vemos lá nas taças de ouro que são dadas aos 7 anjos. É exatamente a mesma palavra no grego. Só que num local foi traduzido como taças, no outro local foi traduzido como salvas. Mas aquilo que às vezes eu comento já aqui, nenhuma das duas traduções está errada. Apenas aqui, podemos entender que aqui em Apocalipse 5, versículo 8, nós poderíamos traduzir que, tendo todos eles harpas e taças de ouro, cheias de incenso. Poderíamos traduzir dessa forma. Ou lá, no caso, no capítulo 15, 16, né, as taças, poderíamos traduzir também como salvas de ouro, né, que serão derramadas. A questão é que o foco é o quê? Que são recipientes que contém algo que é oferecido diante do Senhor. E aqui nesse caso, no Apocalipse 5:8, tendo salvas de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Então aqui é dito que nessas salvas de ouro nós temos o quê? O incenso, que são as orações dos santos. Essas orações dos santos nós vamos ver também, vai ter referência a elas no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 3. Também vinculado ao incenso, né, e vinculado ao altar agora. Por quê? Porque o incenso ele era oferecido diante de um altar de incenso. Havia um altar de incenso, um altar próprio para ser oferecido o incenso. Aqui então, Apocalipse 8, versículo 3 em diante, diz assim: E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Só que nós vemos algum exemplo de quais orações estavam sendo feitas ao Senhor? Aqui é dito com as orações dos santos, lá antes também, né? Com as orações que são as orações dos santos. Depois é dito que eles cantavam um cântico. Mas e as orações dos santos? Nós temos um momento onde nós vemos os santos orando. E sobre o que os santos oram? Apocalipse capítulo 6, Apocalipse 6 e versículo 9. Diz assim: havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, olha só, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estão clamando ao Senhor, ou seja, eles estão orando ao Senhor.
e pedindo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E por fim, então, nós temos aqui o número completo já, dos que haveriam de ser mortos como eles foram, no capítulo 15 de Apocalipse. Porque nós vemos no capítulo 15 de Apocalipse, no versículo 2, diz assim: ó, e vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as armas de Deus. Então estes aqui, eles são aqueles que completaram o número daqueles que haveriam de ser mortos, como aqueles que já estavam lá antes, na abertura do quinto selo, né, orando, que haveriam de ser mortos como eles foram. Aquele número precisava se completar. Aqui nós já temos o número completo. E uma vez que o número está completo, o que vai vir na sequência? Será que aquela oração deles, aquele pedido, né, por vingança, por justiça, por juízo, será que esse pedido não seria atendido uma vez completado o número dos seus irmãos que haveriam de ser mortos como eles foram? Ou seja, uma vez o número completo, é sinal de que o juízo de Deus, a resposta de Deus àquelas orações viriam na sequência. E aí então é dito assim: um dos quatro animais deu aos sete anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. Ou seja, aquelas taças que antes continham o incenso, que continham as orações dos santos, muitas dessas orações clamando por justiça, pelo juízo do Senhor, pela vingança do Senhor, daqueles que não se vingaram a si mesmos, mas que confiaram na palavra, que diz: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E aí, então, essas taças que antes tinham as orações dos santos, agora elas contêm a resposta a essas orações. E a resposta a essas orações é o que? É a ira de Deus em retribuição àqueles que causaram toda a tribulação e sofrimento ao povo de Deus. Aqui há então, dentro dessas mesmas taças, a resposta de Deus às orações. Versículo 8: e o templo de Deus encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, nós temos vários momentos, né, que são que eles são marcantes assim, quando nós lemos o Antigo Testamento, relacionados, né, com essa passagem aqui. Quando lá no deserto Deus manda que seja feito aquele tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. E uma vez o tabernáculo pronto, né, Moisés vai lá, unge todo o tabernáculo, né, os utensílios e tal, com o óleo da unção. No momento que está tudo pronto no tabernáculo, vamos ler aquele texto. Êxodo, capítulo 40. Êxodo, capítulo 40. Versículo 33 em diante. Diz assim, ó, Êxodo 40, 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Ou seja, quando ele terminou tudo, o tabernáculo já estava todo montado, bonitinho, perfeito ali. Olha o que acontece, meus irmãos. Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela.
e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Posteriormente, quando nós vemos o templo sendo construído, sendo consagrado ao Senhor, acontece algo muito semelhante. Essa fumaça, né, da glória do Senhor também encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não podiam oficiar lá dentro. Ninguém podia entrar no templo, tal era, né, a presença, a glória, né, e a fumaça, né, que ali estava ali representando a glória do Senhor. Ninguém podia entrar naquele templo. Nós vemos também lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem uma visão do Senhor. Diz em Isaías capítulo 6, versículo 1: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim. Vê, olha só, a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Olha só, nesse contexto aqui, a casa se encheu de fumaça. Isaías percebeu que ele era um pecador, e ele diz: ai de mim, estou perdido. Então, quando a casa se enche de fumaça, meus irmãos, ou a nossa iniquidade é expiada, ou estamos perdidos. Então, no dia que o templo no céu se encher de fumaça, é o juízo deste mundo. Então, ou os nossos pecados até então foram expiados pelo sangue de Jesus, ou então a única coisa que resta para os homens é dizer: ai de mim, porque estou perdido. Porque justamente o templo se enche de fumaça, porque toda vez que o templo se encheu de fumaça, é porque logo na sequência era quando de fato os sacerdotes começariam a oficiar perante o Senhor. Ou os sacerdotes já estavam oficiando antes lá no tabernáculo? Não, primeiro Deus encheu de fumaça para daí, posteriormente, né, aquele tabernáculo estar pronto para os sacerdotes atuarem nele. Da mesma forma no templo. O templo primeiro lhe foi consagrado ao Senhor, e o Senhor encheu aquele templo de fumaça da sua presença. Posteriormente os sacerdotes começaram a oficiar perante ele. Quando é que toda a igreja do Senhor, o povo do Senhor, passará a oficiar como sacerdotes na presença do Senhor? Estou falando aqui de todo o povo de Deus. Quando? É quando todo o povo de Deus for glorificado. For glorificado. Porque os mortos irão ressuscitar, os vivos serão transformados, e estaremos para sempre com o Senhor. E estaremos oficiando na sua presença como reis e sacerdotes. Nós vemos aqui em Apocalipse 20, olha só. Bem-aventurado e santo, Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele
1000 anos. Ou seja, antes de todo o povo de Deus, antes de todos os sacerdotes, né, começarem a oficiar perante o Senhor, antes disso, o templo ele se enche de fumaça. No mesmo padrão. Só que aqui finalmente é aquele templo que não foi construído por mãos humanas. Esse aqui, de fato, é o último templo, né, que com certeza será infinitamente mais glorioso do que todos os que vieram anteriormente. Muito mais glória do que no tabernáculo, do que no templo de Salomão. Este aqui, este templo, né, diante do qual nós estaremos oficiando na presença do Senhor, será muito mais glorioso. Só que, voltando aqui, Apocalipse 15, versículo 8: o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, aqueles que não tiveram os seus pecados expiados, né, como por exemplo foram os de Isaías, terão que dizer: ai de mim, estou perdido, e não vai ter nada o que se fazer. Simplesmente vai vir a punição do Senhor, vai vir o juízo do Senhor. Porque nós vemos aqui, versículo 1, agora do capítulo 16: e ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos. De quem era essa grande voz? De Deus. Porque ninguém podia entrar no templo, e essa voz veio do templo. Ou seja, Deus somente estava no templo. Então Deus fala com sua grande voz, né, que dizia então aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E aí começa uma taça sendo derramada após a outra. Versículo 2: e foi... Aliás, só antes de prosseguir aqui no derramamento, né, propriamente dito das taças. Derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Antes, né, no versículo 8 ali, diz assim, ó: ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E se formos voltar um pouco antes do capítulo 15, no versículo 1, vai dizer assim: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Ou seja, ela é completada, é consumada. Quando fala nesses termos que a ira de Deus é consumada, não significa que posteriormente não vai mais haver nenhum tipo de manifestação da ira de Deus. A questão é que das manifestações temporais, ou seja, dentro deste tempo que nós estamos, antes, vamos dizer assim, antes do último dia, esta é a última manifestação da ira de Deus. É óbvio que o lago de fogo é algo que é eterno e é uma manifestação da ira de Deus. Só que daí já se trata de algo que é uma consequência do juízo eterno. Mas agora daquilo que vem antes do juízo eterno, aonde a ira de Deus se consuma, aonde os derramamentos da ira de Deus, no que tange a este tempo, é com essas taças que tudo se consuma, tudo se completa. Então a ira de Deus, o derramar da ira de Deus sobre esta terra, assim como Deus já derramou muitas vezes a sua ira, no dilúvio, destruição de Sodoma e Gomorra, Israel indo para o exílio, tantas vezes que a gente vê na Escritura a nação de Israel sendo julgada pelo Senhor e a ira de Deus sendo derramada sobre a nação. E outras nações também, né, que tiveram derramar da ira de Deus. Nós vemos isso, os profetas profetizando sobre tantas diversas nações, né, o derramar da ira de Deus sobre essas nações. E todos esses derramamentos da ira de Deus, eles são temporais, eles são para este tempo. E para este tempo, aonde a ira de Deus se consuma, então, é no derramamento dessas 7 taças. Vamos lá.
16, Apocalipse 16, versículo 2. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, a primeira taça derramada sobre a terra. E quem é atingido aqui? São todos os que estarão sobre a terra que são atingidos por essa taça? Não, não são todos. É apenas aqueles que tinham o sinal, a marca da besta e que adoraram a sua imagem. Então, aqueles que foram conduzidos pelo anticristo, aqueles que adoraram o anticristo, a sua imagem, receberam a marca, não quiseram, aliás, ficaram com medo de morrer de fome, ficaram preocupados, e a minha família, como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? Eu tenho que receber essa marca, senão a gente vai morrer tudo de fome. Quem preferiu salvar a sua vida neste mundo, quem preferiu ser marcado, quem preferiu adorar o anticristo, em vez de adorar ao Deus vivo e verdadeiro, em vez de dar glória ao único que merece a glória, mas aí, pelo contrário, preferiram servir ao anticristo, receber a sua marca e adorar a sua imagem. Estes, então, são aqueles que vão receber as consequências do derramamento da primeira taça. Vejam que o povo de Deus, que permaneceu fiel ao Senhor, e que estarão vivos aqui nessa terra, porque eu falei bastante, daqueles que morrerão por não aceitarem a marca. Só que eu não quero que os irmãos se esqueçam que, sim, uma parte do povo de Deus será morta, o anticristo vai fazer guerra, irão morrer nas mãos do anticristo, mas quando nós lemos lá em Apocalipse 12, e nós vemos aquela mulher que ela vai para o deserto e ela é sustentada no deserto, esta é a parte do povo de Deus que não vai ser morta nas mãos do anticristo. É a parte do povo de Deus que vai ser guardada durante todo o período e vai estar vivo até o final. Ou seja, nós temos uma boa parte do povo de Deus que vai estar ali até o dia da vinda do Senhor, preservados, guardados com vida. Serão sustentados pelo Senhor durante todo esse período. Então, aqueles que Deus destinar para serem guardados, serão guardados, não importa o que o anticristo tente fazer. Ele pode tentar lançar exércitos para perseguir, como diz lá o dragão, que lança um rio, uma inundação atrás, a terra abre sua boca e protege a mulher. Ou seja, Deus é poderoso para proteger o seu povo. Assim como Deus protegeu lá no Egito, o povo saiu, o faraó vai atrás, eles abriu o mar vermelho, eles passam o mar, depois o mar se fecha sobre os inimigos, pois o povo todo já tinha atravessado. Então Deus é poderoso para salvar, para guardar o seu povo. Mas agora, aqueles que Deus destinar para serem testemunhas, estes não vão estar ali, eu queria estar ali sendo preservado, mas eu vou... Não, aqueles que serão testemunhas, eles serão cheios do Espírito Santo. Se algum de nós aqui, Deus estiver vivo até esse tempo, eu não sei quanto tempo vai, pode ser muito em breve, pode ser que todos nós estejamos vivos quando tudo isso vier a acontecer, nesse período da grande tribulação. Aqueles entre nós que forem guardados, Deus vai dar a direção e seremos guardados. Agora, aqueles que dentre nós, Deus quiser que sejam suas testemunhas e que passarão pela morte, nós seremos cheios do Espírito Santo, meus irmãos, capacitados pelo Senhor para passar por tudo isso. Então, assim, nós não precisamos temer, nós precisamos simplesmente fazer o quê? Orar. Nós temos que orar. Orar e orar. Pedir para ser cheio do Espírito Santo. Que não sejamos como aquelas virgens loucas que não tinham azeite, que suas lâmpadas estavam se apagando, quando chegou a meia-noite, suas lâmpadas se apagavam. Que nós sejamos como aquelas virgens sábias que tinham azeite de sobra.
Então, que sejamos cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Porque aí não importa se vier, se é para sermos guardados, cheios do Espírito Santo, seremos orientados pelo Senhor ao que fazer. Assim como Elias, né? Que Elias foi orientado pelo Senhor, ó, vai para o ribeiro de Querite, lá os corvos vão te alimentar. Pois ó, vai lá para Sarepta de Sidom, tem uma viúva lá que eu já ordenei, né, que também vai te sustentar. Ou seja, se nós formos cheios do Espírito Santo e chegar o tempo que Deus quiser que nós sejamos preservados durante todo o período e sejamos arrebatados vivos no dia da vinda do Senhor Jesus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para poder ouvir a voz do Senhor, poder ser direcionados pelo Espírito Santo para justamente sabermos como escapar de tudo isso, porque não vai ser com base numa sabedoria humana que escaparemos do que estará para acontecer. Mas se Deus quiser que nós escapemos, nós precisaremos ser orientados por Ele. Por isso precisamos ser cheios do Espírito Santo. Agora, por outro lado também, se algum dentre nós aqui for uma testemunha que vai estar ali pregando ousadamente e aonde vai chegar o ponto onde vai ser pedido isso aí, tu vai querer receber a marca ou não? Para nós podermos estar firmes e não negarmos o Senhor e dizendo assim, ó, que marca, coisa nenhuma. Então tá, então vai ser decapitado. Para isso, para nós estarmos firmes e sermos testemunhas até o fim, até a morte, mesmo em face da morte, não negarmos o Senhor, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, uma coisa ou outra, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então, que oremos desde já. Sabe, o Senhor lhe disse, Senhor, que... Amém, Senhor. Glória a Deus. O Senhor lhe disse que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que pedirem. Então, que nós venhamos a pedir para que sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo. Mas, aqueles que têm o sinal de Deus, a marca, né, o selo de Deus, esses não sofrerão nada dos efeitos dessa taça. Assim como lá no Egito, uma das pragas, né, lá do Egito foi úlceras nos homens e nos animais. Aqui vai ser, né, uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Versículo 13: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Nós vemos uma das trombetas, onde 1/3 das águas do mar são afetadas e morrem, né, os seres viventes nesse 1/3 do mar. E também as embarcações são atingidas, 1/3 das embarcações. Aqui não menciona embarcações, ou seja, não necessariamente aqui que todas as embarcações são destruídas. Como nem menciona embarcações, até é possível que nem haja destruição de embarcações aqui. Até porque quando nós vemos lá, vamos abrir o texto ali, Apocalipse capítulo 8, no versículo 8 e 9, diz assim, ó: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. A gente já comentou, né, eu já ministrei aqui quando estava expondo esse capítulo 8 de Apocalipse, né, que é uma possibilidade que seja uma espécie de meteoro, né, que caia no mar e por isso, né, acaba atingindo e destruindo 1/3 das embarcações. Mas, independente de como, né, vai se dar, aqui menciona claramente que 1/3 das embarcações são afetadas. Perdeu-se a 1/3 parte das naus. Agora aqui, no capítulo 16, quando o segundo anjo derramou a sua taça no mar, ele se torna em sangue como de um morto. Não diz que as embarcações são atingidas. Então, pode vir a acontecer simplesmente o mar se transformar em sangue, como de um morto. O que vai acontecer? As criaturas que vivem no mar, peixes, baleias, qualquer outra coisa, tudo vai perecer. Mas não necessariamente que as embarcações venham a se perder.
O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, assim como a primeira praga no Egito, né, onde o rio Nilo, né, as águas do Nilo se transformam em sangue, e os egípcios, então, né, tinham nojo daquelas águas, né, por causa que todas elas, né, se transformaram em sangue. Mas, por fim, eles encontraram um jeito, né, eles começaram a cavar, né, e quando eles conseguiam cavar, assim, a água que eles conseguiam, né, após cavar a água que eles conseguiam, ela não estava, vamos dizer assim, contaminada, né? Ela não tinha se transformado em sangue, né? Apenas as águas dos rios, dos vasos, né, que eles já tinham, e dos afluentes ali. Só que, neste contexto, meus irmãos, não vai ter escapatória. Não vai ter escapatória. Todas as águas dos rios, das fontes das águas, tudo vai se tornar em sangue. Tanto é que não há escapatória, né, como os egípcios lá conseguiram dar um jeitinho, né, de conseguir ter uma água potável para beber. Tanto não vai ter escapatória que, olha só, versículos 5 ao 7, né, o que é dito. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que hás de ser, porque julgaste estas coisas. Então, percebemos que, todas as águas se transformaram em sangue é um juízo da parte do Senhor. Um juízo em que sentido? Um juízo visando especialmente qual tipo de pecado? Versículo 6 vai nos dizer qual é o tipo de pecado que estará sendo julgado. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Só visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Ou seja, quem são os santos aqui? É o povo de Deus. É a igreja do Senhor. Todos aqueles que foram mortos pelo testemunho que deram, por pregarem a palavra de Deus, por serem fiéis ao Senhor. Esses são os santos. Quem são os profetas? Os profetas são, por exemplo, as duas testemunhas. As duas testemunhas são chamadas ali claramente de profetas. E qualquer outro que Deus possa, né, levantar, né, para profetizar neste tempo do fim, também, né, são profetas do Senhor, e se forem mortos por profetizarem, são profetas que são mortos. Mas aqui com certeza não está restrito apenas àqueles santos e profetas que serão mortos no tempo da grande tribulação. Porque, peço que irmãos abram em Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Versículo 29 em diante. Olha só. Mateus capítulo 23, versículo 29 em diante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E aqui inferno não é Hades, tá? É Guiena, é o lago de fogo, está fazendo referência. 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis,
E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Olha só, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Então, se lá, naquele tempo, aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que posteriormente perseguiram os apóstolos, perseguiram os cristãos, perseguiram a igreja do Senhor, receberam esses juízos, e Deus não levou em conta apenas aqueles que naquele tempo imediato estavam sendo perseguidos. Mas o que Jesus disse? Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Não diz ele apenas o sangue daqueles que ele iria enviar. Ele diz, eis que eu vos envio, profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis. Mas ele não diz assim, e aí o sangue destes que eu vou enviar vai cair sobre vocês. Não é só o destes. Ele diz assim, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Ou seja, todos aqueles que já haviam sido mortos até aquele momento. Aqueles que já haviam sido perseguidos pela sua fidelidade ao Senhor e que haviam sido mortos. Todo o histórico, ia ser cobrado daquela geração ali. Pelo fato de eles perseguirem aqueles que o Senhor... Tanto pelo fato de eles perseguirem o próprio Senhor, porque eles crucificaram o Senhor, como também pelo fato de perseguirem aqueles que o Senhor ainda iria enviar. O Senhor cobra deles desde o sangue de Abel. Desde Abel, que foi morto por Caim. E agora aqui, será que desta última geração, os seguidores do anticristo, se dos judeus Jesus cobrou o sangue desde Abel, será que dos seguidores do anticristo, que eu já falei, que são a Babilônia, assim como a igreja é a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, os seguidores do anticristo, aqueles que receberam a marca da besta, aqueles que adoraram a sua imagem, são a Babilônia. Da Babilônia é cobrado somente o sangue dos santos e profetas que serão mortos no período da grande tribulação, ou vai ser cobrado deles o sangue desde Abel também? Vai ser desde Abel também. Quando nós formos ler deixa eu ver aqui uma coisa. Isso, olha só, Apocalipse 17 e 18 é o julgamento da Babilônia, que, como eu já falei, é principalmente os seguidores da besta, aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Olha o final ali, no final do 18, versículo 24, o que é dito? Aliás, um pouco antes, vamos ler o versículo, Apocalipse 18, versículo 20. Alegre-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Agora, olha só o 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Todos que foram mortos na terra. Ou seja, Deus vai julgar de Babilônia só o sangue daqueles que eles vão de fato matar no seu tempo, no tempo da grande tribulação, ou vai ser de todos que foram mortos na terra, desde o primeiro que foi Abel? Desde o primeiro que foi Abel. E uma vez que está sendo cobrado deles o sangue de todos que foram mortos, desde Abel até o último mártir que morreu, até o último daqueles que estão lá diante do trono de Deus, com harpas nas suas mãos, até o último daqueles que morreu no período da grande tribulação, o sangue de todos estes será cobrado. E por isso que Deus dá a eles sangue a beber.
Capítulo 16, versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O que esses anjos, né, estão fazendo? Eles estão adorando a Deus. Por qual motivo? Por causa dos juízos de Deus. Então nós adoramos a Deus não apenas, né, pelo seu amor, não apenas pela sua justiça, né, pelo fato de Ele ser o nosso Redentor. Nós também adoramos a Deus pelos seus juízos. Glória a Deus. Sabe que, olha, nós somos carentes de louvores com letras que exaltem a Deus, que louvem, adorem a Deus pelos seus juízos. Nós vemos isso bastante presente nos Salmos, por exemplo. Várias vezes nos Salmos nós vemos isso. Mas nos louvores que temos atuais, é muito difícil encontrar algo nesse sentido. A gente até, sabe, tem até alguns aspectos assim, em alguns louvores. Não estou dizendo que não há. Eu estou dizendo que é difícil, que não é algo tão fácil encontrar louvores com essa temática. Mas nós vemos aqui no capítulo 16, louvores a Deus com esse tema, juízo, o fato de Deus julgar. E nós vamos ver também em outros capítulos aqui à frente, a mesma forma. Deus sendo louvado, Deus sendo adorado, por ser um Deus justo e que julga os pecadores. O povo de Deus, que estará vivo ainda aqui na terra nesse período, é uma questão, né? Bem, os ímpios, né, são somente eles que vão receber aquela chaga má e maligna. O povo de Deus não, o povo de Deus está isento, está ali bem saudável, guardado pelo Senhor. Mas e a água? Uma vez que toda a água do mar, das fontes das águas, os rios, tudo se transforma em sangue. E o povo de Deus que vai estar aqui na terra, né? A questão é assim, ó, Deus ele é poderoso, meus irmãos. Deus ele é poderoso. No deserto, quando não tinha água, o que Deus fazia? Uma hora Deus disse para Moisés: não tem água? Vai lá na pedra, lá, ó, bate na pedra que vai sair água. No outro momento, Deus diz assim, ó, até o momento de Moisés desobedecer ao Senhor. Porque Deus, numa outra circunstância, diz assim, ó, vai lá e fala a pedra e vai sair água, vai jorrar água. Moisés daí vai lá e fere a pedra. Não era para ferir, só para falar a pedra. Ou seja, se Deus quiser, se Deus ele é poderoso, ele pode fazer da forma como ele quiser. Ele pode fazer brotar uma fonte exclusivamente para o povo de Deus. Ele pode fazer com que qualquer água que nós tenhamos se multiplique. Ele multiplicou pães e peixes, por que ele não poderia multiplicar água? Ele multiplicou o azeite na botija lá. Quantas vezes, né? Tem aquela viúva que estava endividada lá, cheia diante de Eliseu, né? Ele diz, vai lá, pega todas as vasilhas, né, que tem que encontrar com os vizinhos e tal, pede emprestado lá e vai lá e enche, ó, não vai, né? Só cessou quando ela disse, ó, tem mais uma? Não, acabou, não tem mais botija. Aí cessou o azeite, mas daí disse, ó, vai lá e vende aquele azeite. Deus pode multiplicar azeite, Deus pode multiplicar farinha, como fez, né, na época lá com Elias e a viúva de Sarepta. Se Deus pode multiplicar farinha, azeite e tantas outras coisas, por que ele não pode também multiplicar água? Existe alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Ou seja, então, a forma como Deus vai fazer para o povo de Deus, que vai estar vivo neste tempo, poder beber água potável, a forma Deus vai, né, decidir como ele vai fazer, mas com certeza o povo de Deus não será obrigado a beber sangue, assim como os ímpios serão. O povo de Deus não. Ou seja, aqui mais isso aqui eu falo com absoluta certeza, eu não tenho dúvidas disso, tá, meus irmãos? De que o povo de Deus não vai sofrer esse juízo.
que o povo de Deus vai ser guardado dessas duas taças, né? Que é a segunda e a terceira, que transformam todas as águas do mar em sangue e as águas dos rios e fontes d'água em sangue. A quem Deus deu sangue a beber? A quem? Versículo 6, ó. Visto como derramaram o sangue dos santos dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disso são merecedores. O povo de Deus são aqueles que estão sendo perseguidos. Deus vai dar água bem potável para nós bebermos. Versículo 7. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo 8. Eu já tinha comentado nesse versículo 7. Né? Versículo 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, nós vemos, por exemplo, que numa das trombetas, Sol, a Lua, as estrelas são atingidos em sua terça parte. Né? Vamos lá, ó, capítulo 8 de Apocalipse, versículo 12. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do Sol, a terça parte da Lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse. Então, olha só, a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas se escureceu, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. Aqui acontece o inverso. O Sol, ele é intensificado. Tá? Isso aqui não é, meus irmãos, não tem nada a ver com efeito estufa, com essas coisas, né, causado aí pela, vamos dizer assim, o homem que está mexendo na natureza e tal. Não. Tem nada a ver com isso, tá? Esqueçam essas coisas aí de efeitos, que não é consequência de efeito estufa, de nada disso. Tá? Isso aqui é o poder de Deus operando essas coisas. As águas do mar e dos rios se transformando em sangue. É por causa da poluição, que o homem está poluindo. Meus irmãos, o homem pode assim, olha, tenho certeza, se praticamente 8 bilhões de homens que há na Terra, se propusessem a fazer químicas e coisas para tentar poluir as águas dos rios e dos mares, o homem não conseguiria. Os 8 bilhões de homens juntos num só propósito não conseguiriam contaminar os rios e mares a ponto de isso aqui se cumprir. Não conseguiriam. O homem não tem esse poder. Então, as águas se transformando em sangue dos rios, das fontes, dos mares, não é por causa da poluição do homem. Tá? Isso aqui não é a ação humana. Isso aqui é a ação divina, meus irmãos. São anjos que derramam taças, as taças da ira de Deus. Então, pelo poder de Deus, é que isso tudo acontece. A gente achar que é a poluição do homem, que é a mão do homem que vai fazer com que ocorram essas coisas. Nada disso, meus irmãos. Então, aqui primeiro, quando a quarta taça é derramada, foi permitido ao sol que abrasasse os homens com fogo. Os homens foram abrasados com grandes calores. E olha só, já estavam ali cheios de chagas. Cheios, né? Como dizer, uma chaga má e maligna. Já estavam cheios de chagas. Agora, para somar, né, a essas chagas, eles são abrasados, são queimados, né, com o calor do sol, com os grandes calores, né, como diz ali, os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Alguém já sofreu assim insolação de ter ido, né, ficar o dia no mar, assim tal, ficar em casa, por exemplo, dias assim, vermelho e tal, queimado? É ruim, né? Assim, ó, eu lembro quando criança, assim, tinha ido para um esses parques aquáticos, assim, né? E não tinha passado protetor solar, fiquei o dia todo, né? Acho que eu tinha uns 8 anos de idade, assim. Fiquei o dia todo, assim, assim, depois eu fiquei uns 3, 4 dias, assim, que eu não conseguia nem dormir direito, de tanto, né, que eu estava todo, né, vermelho, assim, e tal, né? Até passar, assim, começar a aliviar, fui pelo quarto dia, assim, começou a aliviar. Só que isso com o sol normal. Sol normal, só que o sol não passou protetor, ficou o dia todo exposto, vai te queimar.
Então, agora imagina um sol intensificado, meus irmãos, onde não vai ter protetor solar fator 30, 50, 70 não vai adiantar. Então, quem estiver exposto ao sol, realmente diz aqui, os homens foram abrasados com grandes calores. O que eles vão fazer? Olha só, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. Então, é o homem que tem poder sobre essas pragas? É o homem que faz as coisas e a consequência da ação do homem? Não. Os próprios ímpios aqui, que vão blasfemar de Deus, eles vão ter plena consciência que não é a ação humana o que está ocasionando tudo aquilo. É a mão de Deus que tem poder sobre tudo isso que está acontecendo. E uma vez tendo consciência disso, de que é a mão de Deus que está operando todas essas coisas, por isso eles irão blasfemar do nome de Deus. Em vez de se arrependerem, em vez de clamarem o perdão de Deus, não, eles vão se endurecer cada vez mais no seu pecado. Foram abrasados, mas em vez de se arrependerem, blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E por fim, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. Ou seja, no momento Deus intensifica o calor do sol. Agora, na taça seguinte, Deus suprime completamente. Ou seja, o reino da besta, que abrange o quê? Vai abranger um país específico só? Vai ter poder sobre todas as nações. A gente já viu ali, Apocalipse 13, né? Que foi dado a ele poder. Deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, versículo 7. Então o poder, o trono da besta vai estar dominando sobre o quê? Sobre o mundo inteiro. Sobre toda a tribo e língua e nação. Então, sobre o trono da besta é derramada a quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino que vai abranger o mundo inteiro. O seu reino se fez tenebroso, ou seja, passou a estar em trevas, de modo semelhante a como aconteceu lá no Egito. No Egito, se não me engano, foi a nona praga, aquela anterior à morte dos primogênitos. Foi o quê? Trevas, 3 dias de trevas, de densas trevas. Mas o que é dito lá, quando Moisés está lá operando, sendo um instrumento de Deus para operar aquelas pragas lá no Egito, é dito que por 3 dias eles não conseguiam não conseguiam ver nada, porque eram densas trevas. Só que diz assim, mas na terra de Gósen havia luz. Por que na terra de Gósen havia luz? Porque o povo de Deus estava lá na terra de Gósen. Ou seja, não faltou luz para o povo de Deus. Ou seja, o reino da besta se tornará tenebroso. Mas aonde houver um crente, lá vai ter luz. Glória a Deus. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Porque imagina, logo após o sol estar intenso, e eles estarem ali com chagas, agora com uma insolação tal a qual eu creio assim que muito além do que uma pessoa ficar o dia todo, sempre protetor solar diante do sol mais forte, muito mais intenso que isso. Então soma-se essas duas, a dor das chagas, a dor de ter sido queimado pelo sol, só que agora em trevas, sem poder ver nada, sem poder enxergar nada, e simplesmente tendo que ficar ali parado, sentindo dor, a dor de ter sido queimado, a dor de estar em chagas. O que é isso, meus irmãos? Isso aqui já é como se fosse uma espécie de aperitivo
do que será o inferno, do que será o destino eterno dessas pessoas. Elas já estarão antes do juízo, já experimentando, porque o que é o inferno? Fogo eterno. O inferno é também um local de trevas, ranger de dentes. Por mais que há fogo, mas também é um local de trevas, densas trevas. Então, o reino do anticristo, os seus súditos, aqueles que adoram o anticristo, já estarão experimentando, já vão ter uma noção, antes da vinda do Senhor Jesus, do que os espera após. Só que mesmo eles já tendo essa noção, já sofrendo de antemão, né, uma parcela daquilo que será o sofrimento eterno que os espera, eles se arrependem dos seus pecados? Olha só. Eles mordiam as suas línguas de dor, em meio às trevas, né? Versículo 11: e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Mesmo assim, não se arrependeram das suas obras. E a pergunta hoje é: tu já te arrependeu das tuas obras, das tuas más obras? Sabe, sonda o teu coração, porque o dia do arrependimento é o dia que se chama hoje. E para que nós não venhamos a ser aqueles que, quando chegar o período da grande tribulação, estejamos entre estes, que serão marcados, que não terão força suficiente, né, para poder resistir a tudo isso, para nós não sermos estes, para não estarmos entre estes, nós precisamos desde já nos arrependermos dos nossos pecados. Precisamos nos voltar com todo o nosso coração para o Senhor e buscar a sua presença desde já. Não deixar para amanhã, não deixar para... Porque quando começarem essas coisas, se nós já não estivermos cheios do Espírito Santo, nós seremos como aquelas virgens loucas, que foram deixando, protelando, quando chegou o momento que precisaram do óleo, não tinham. Aí as outras disseram: compartilha conosco do óleo. Não, ide para aqueles que o vendem como deu tempo. Não. A tentativa delas mais foi tentar bater na porta. Não vos conheço, não sei quem vocês são. Quem gostaria, né, de ir naquele grande dia ouvir isso? Eu nem sei quem tu é, não te conheço. Quem são esses que o Senhor vai dizer que não conhece? São aqueles que não se apartaram da iniquidade. Por isso nós precisamos o quê? Nos arrepender. Precisamos nos apartar de toda e qualquer forma de iniquidade. E uma vez arrependidos, buscar o Senhor de todo o coração. E quando chegarmos a esse tempo, nós estaremos entre aqueles que não sofrerão todas essas coisas. Seremos sobre aqueles que tiveram seus pecados expiados. Seremos reis e sacerdotes na presença do Senhor por toda a eternidade. Então o que nós queremos, sabe? Estarmos eternamente mordendo nossas línguas de dor, em trevas, ou estarmos em gozo eterno, em bem-aventurança eterna na presença do Senhor. E nós venhamos a tomar a melhor decisão, que é somente uma: arrepender-se, crer no Senhor Jesus. Amém? Nós finalizamos aqui por hoje.